Secretário, o senhor falou muito sobre, eventuais ameaças ao 8 de janeiro de 2024. Teremos um novo ato como foi do ano passado? A gente teve recentemente um caso de ameaça ao presidente Lula nas redes sociais. Foi mencionado um suposto envolvimento do deputado federal Nicolas Ferreira. O que a gente tem de novo em relação a esse caso? Não acredito em bolsonarização das polícias. Manifestação democrática não se confunde com ataque às instituições, não se confunde com depredação do patrimônio público. Olá a todos que acompanham o Jornal O Tempo, a FM O Tempo e as nossas redes sociais. Eu sou a repórter de política Gabriela Oliva, estou acompanhada do repórter Manuel Marçal e hoje nós entrevistaremos o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Secretário, muito obrigada por nos receber aqui no Palácio da Justiça. Olá, Gabriela, olá, Marçal, é um prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. Secretário, para começar, gostaria de falar sobre o 8 de janeiro, né? A gente está se aproximando do dia 8. Como o senhor avalia esse ano em retrospectiva, dessa data que os poderes foram atacados aqui em Brasília? Olha, foi um ano muito positivo, foi um ano de consolidação da democracia, de fortalecimento da democracia. Aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 foi inaceitável. Um ataque aos poderes, um ataque à democracia, um ataque ao patrimônio histórico, ao patrimônio material e imaterial do povo brasileiro. E a resposta é que a democracia saiu mais forte, com a união dos poderes, com a intervenção federal determinada pelo presidente Lula, com a resposta firme do Supremo Tribunal Federal. Então a gente teve a democracia revigorada ao longo de 2023, a partir desses atos lamentáveis e que a gente tem certeza que jamais se repetirão no nosso país. Secretário, como braço direito do ministro Flávio Dino, o senhor foi escalado pelo presidente Lula para ser interventor federal na área da segurança pública do Distrito Federal. Como é que o senhor avalia e faz o balanço do seu trabalho ali, já nas primeiras semanas, e qual foi o principal desafio à frente de ser um interventor federal? Houve dificuldades de lidar, por exemplo, com o próprio governo do Distrito Federal e com a própria segurança pública do DF? Veja, foram 23 dias de intervenção federal muito intensos, né? Eu costumo dizer que a gente assumiu um avião lotado, com uma turbulência grave e caindo, e que o nosso objetivo era estabilizar o avião e pousar ele em terra firme de forma suave com todos vivos. Acho que esse objetivo foi cumprido. Foram momentos de muita tensão, principalmente na primeira semana. Nós precisávamos reassumir o comando das forças de segurança do DF, realinhar o comando, estabilizar a relação com a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, fazer toda a transição, apurar os acontecimentos, apurar administrativamente, claro, o que tinha acontecido, remontar a equipe. Então foi um trabalho muito duro, um momento muito sensível. A gente contou com o apoio do governo do Distrito Federal, com o apoio do secretariado, da então governadora em exercício, Celina Leão, que esteve o tempo inteiro nos apoiando. Então não houve nenhum tipo de dificuldade nas relações interinstitucional, interfederativa. A gente teve apoio do governo do Distrito Federal e a gente conseguiu, ao final, devolver a segurança para o governo do Distrito Federal, também num pouso muito suave, né? Assumiu aqui, como secretário de Segurança do Distrito Federal, o delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, que tem uma ótima relação conosco. Então foi feito ali o desafio era ter firmeza,
para afastar e punir quem errou e equilíbrio para não confundir o erro de alguns com as instituições. A Polícia Militar do Distrito Federal é uma instituição bicentenária, vem desde a antiga capital. Então, a gente não pode confundir erros de alguns com as instituições. Então, a gente afastou quem tinha que afastar, mas preservou e valorizou a relação com as polícias, com as instituições aqui do DF. Esses erros de alguns, o senhor classificaria esses erros, como uma espécie de sabotagem ou de um alinhamento ideológico ao governo anterior do presidente Jair Bolsonaro? Nós vivemos no dia 8 de janeiro de 2023, sem dúvida alguma, uma tentativa de golpe no Brasil. E não aconteceria o que aconteceu se não houvesse uma certa cumplicidade ou uma certa permissividade, conivência de quem tinha autoridade para impedir que aquilo acontecesse. O que faltou no dia 8 foi autoridade, foi liderança, foi capacidade ou vontade de fazer aquilo que tinha que ser feito. Claro que o Brasil muito contaminado pela polarização política, mas veja, eu disse isso durante toda a intervenção, todo mundo tem o direito de votar em quem quiser. O Brasil é um país livre, democrático, todos votam, enfim. Agora, passadas as eleições, estamos todos unidos em torno da Constituição Federal, do resultado legítimo e democrático das urnas. E isso é muito importante. Então, quem está exercendo a função pública, seja no governo, seja nas polícias, tem que ter isso claro. A função pública não se confunde com a opção político-partidária, eleitoral, do momento sagrado do voto. Então, sem dúvida alguma, houve uma tentativa de golpe e houve falha de quem deveria manter a segurança aqui no Distrito Federal. Secretário, antes de passar para a próxima rodada de perguntas ali para minha colega Gabriela Oliva, ainda sobre o trabalho do senhor como interventor, o senhor falou que foi preciso exercer uma espécie de liderança. E o senhor, quando assume o papel de interventor, o senhor, por assim dizer, era uma figura desconhecida. Vamos dizer assim, qual foi, então, essa dificuldade de como foi o trabalho do senhor para exercer essa liderança em meio a esse cenário que o senhor falou que era um cenário muito sensível? Olha, eu tenho larga experiência na administração pública brasileira. Eu trabalho com gestão pública há 23 anos, já ocupei várias funções. Fui secretário municipal, secretário estadual, secretário nacional, agora estou secretário executivo. E essas funções de liderança na administração pública, elas exigem a capacidade de gerir pessoas, de gerir crises, de liderar, de conquistar autoridade, de ter visão estratégica. Então, eu estava, naquele momento grave da história do Brasil, imbuído de uma autoridade que me foi conferida pelo presidente da República, que me nomeou interventor federal no Distrito Federal. Então, eu prontamente me apresentei ao comando da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, prontamente me apresentei aos comandantes das tropas e assumi a linha de comando. Não houve nenhum questionamento da minha autoridade em nenhum momento, de nenhuma corporação, fosse ela civil ou militar. Então, eu não vivi esse problema, consegui trabalhar com a equipe de forma muito harmoniosa, de forma que eu, como interventor, e me orgulha muito isso, eu fui interventor federal e meses depois recebi a medalha Tiradentes, a maior comenda da Polícia Militar do Distrito Federal, recebi a medalha Dom Pedro II, a maior comenda do Corpo de Bombeiro da Polícia Federal
e recebi também honrarias da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, provando que é possível agir com firmeza e equilíbrio, preservando uma boa relação com as instituições. Secretário, agora, em contraponto aos ataques do último 8 de janeiro, nós teremos no 8 de janeiro de 2024 atos valorizando a democracia brasileira. Quais serão esses atos valorizando esse nosso regime democrático? Quais as atividades planejadas? E também qual mensagem o governo brasileiro planeja passar neste dia? O presidente Lula tomou a iniciativa e sugeriu de fazer um grande ato, uma celebração democrática no dia 8 de janeiro de 2024, e essa sugestão foi abraçada pelos chefes dos demais poderes. Então, o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e o presidente Lula liderarão no dia 8 um grande ato pela democracia, que será realizado no Senado Federal, com a presença de deputados, de senadores, dos chefes, claro, dos três poderes, ministros de Estado, ministros das Cortes Superiores, presidentes das Assembleias Legislativas, presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e governadores. Então, será além, claro, da participação da sociedade civil, vários representantes da sociedade civil. Então, será um momento de celebração democrática, de celebrar a democracia revigorada depois dos ataques inaceitáveis que ela recebeu. Então, eu creio que será o dia 8 de janeiro de 2024, será mais um dia para a história do Brasil. Secretário, o ministro Flávio Dino, ele assumiu a pasta da Segurança Pública com uma das missões de desbolsonarizar as polícias, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Como estão essas atividades no momento? Esse objetivo, ele conseguiu ser alcançado? Não, eu não creio que esse seja um objetivo, porque eu não acredito em bolsonarização das polícias, né? As polícias são formadas por pessoas do povo, são trabalhadores que fazem um trabalho fundamental. Não há segurança pública sem polícia. É claro que, como todo setor social, como toda corporação, ela acaba adquirindo mais ou menos simpatia por aqueles que demonstram mais ou menos simpatia pela corporação. Isso é uma atitude recíproca em qualquer relação. O que nós temos feito é valorizado a atividade policial, temos feito reuniões constantes com os comandantes das polícias militares, com os delegados gerais das polícias civis, com os secretários de Segurança Pública. Esse ano nós relançamos o Bolsa Formação no âmbito do PRONASSE. Nós estamos executando mais de 100 mil bolsas de R$ 900, Bolsa Formação, para as nossas polícias. Nós estamos também construindo com as polícias, e publicaremos até fevereiro, as diretrizes nacionais para a utilização das câmeras corporais. Por quê? Porque a câmera corporal protege o bom policial, protege a atividade policial, ajuda na construção de provas. Então, esse é um trabalho, nós temos investido muito nas polícias, com viaturas, com armamentos, com coletes, apoiando os estados. Então, esse é um trabalho contínuo. Volto a dizer, não há segurança pública sem polícia. E as polícias têm dado exemplo, têm participado e acolhido essa nossa iniciativa, tanto que nós temos, esse ano, a redução de praticamente todos os indicadores relacionados à segurança pública. Nós estamos caminhando para fechar 2023 com uma redução de praticamente 6% nos crimes violentos letais intencionais, nas mortes violentas intencionais no Brasil.
Nós vamos conseguir reduzir, estamos conseguindo reduzir roubo de carros, roubo de cargas, latrocínio, feminicídio, tudo sendo reduzido. Esse é um trabalho só do governo federal? Claro que não. Esse é um trabalho do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que integra desde a Guarda Municipal, passa pelas polícias civis, pelas polícias militares, até chegar na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal e na Força Nacional. Esse é um trabalho integrado. Nós apostamos no trabalho integrado com as polícias e temos plena confiança nas polícias do Brasil. Secretário, voltando ainda à pergunta da minha colega Gabriela Oliva, o senhor falou que não acredita na bolsonarização dessas instituições policiais, mas no governo passado a própria PF e a PRF atuaram a serviço do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve ou não houve uma bolsonarização dessas instituições? Me permita discordar. Eu não concordo que a PF e que a PRF tenham agido a serviço do governo anterior. Eu concordo que alguns quadros da PF e alguns quadros da PRF certamente fizeram isso, mas nós não podemos confundir a atitude de alguns com a postura da imensa maioria dos servidores destas instituições que fazem um trabalho vital para a segurança pública no Brasil. Insisto, a atitude de pessoas que erraram precisam ser tratadas com firmeza, precisam ser punidas, mas nós não podemos confundir pessoas que erraram com instituições que têm décadas, muitos anos de serviços prestados ao Brasil. O senhor falou em fornecimento, de mais armas, mais equipamentos, mais viaturas para essas corporações. Ainda assim, como é que está sendo trabalhado, de uma certa forma, alguma espécie assim, de conceito de democracia, inclusive de direitos humanos, para afastar pensamentos antidemocráticos de alguns integrantes dessas corporações? Veja, eu insisto, eu não concordo com essa lógica, porque a gente teve quase metade da população brasileira que votou no ex-presidente. Então, esse fenômeno, ele não está restrito às polícias. Seria uma injustiça você dizer que esse é um fenômeno da polícia ou das polícias. Quer dizer, esse é um fenômeno presente na sociedade brasileira. E as polícias, como parte da sociedade, uma parte dessas polícias também participa desse pensamento social que está presente no Brasil. O que a gente tem feito é trabalhar dos valores do governo do presidente Lula. Como eu disse, o Bolsa Formação, nós temos agora 100 mil bolsas para a formação das polícias, dos policiais, em cursos variados, trabalhando esses valores do respeito à vida, do respeito aos direitos humanos, enfim, do respeito à diversidade, uma série de cursos, com uma série de conteúdos, com os valores que nós acreditamos serem os melhores para o país. Secretário, a gente conversou um pouquinho sobre o 8 de janeiro de 2024 e as diversas autoridades que estarão presentes nas datas. Em contraponto, o governador do Distrito Federal não estará presente, ele já deu essa declaração. Como o senhor avalia esse posicionamento, essa postura do governador do DF? Olha, é natural servidores públicos, gestores, estarem de férias durante o mês de janeiro. Isso é absolutamente natural. Então, o governador parece que já estava de férias, tinha férias marcadas, e não me cabe ficar emitindo opinião sobre as férias de A, B ou C, muito menos de um governador de estado. Secretário, o senhor falou muito sobre eventuais ameaças ao 8 de janeiro de 2024. Como é que está o trabalho de monitoramento e há realmente aí uma espécie de ameaça declarada? Teremos um novo ato como foi do ano passado? Não há hipótese de se repetir o que aconteceu no ano passado. E até o momento não há nenhuma informação que gere preocupação. Nós seguimos monitorando, já fizemos uma reunião na terça-feira passada, no dia 26, e estamos fazendo uma série de reuniões
técnicas diariamente para montar o plano de ações integradas, o plano operacional para a segurança pública do próximo dia 8, um plano integrado do governo do Distrito Federal, com a Secretaria de Segurança Pública do DF, PM, Polícia Federal, PRF, GSI, enfim, segurança da Câmara, segurança do Senado, segurança do STF, um plano integrado, e temos monitorado diariamente as movimentações. Reitero, até agora não há nada que gere preocupação maior. Claro que isso muda todo dia a gente monitora, as inteligências conversam, mas até o momento não há nada. E eu não acredito que vá se repetir, por quê? Porque a resposta dos poderes, a resposta do governo federal, a resposta do Supremo Tribunal Federal deixou muito claro o que é liberdade de manifestação e o que são ataques inaceitáveis à democracia brasileira. E se tiver protestos no dia? Olha, protestos são próprios da democracia. O Brasil é um país livre, democrático. Qualquer manifestação democrática é sempre bem-vinda no país. Agora, manifestação democrática não se confunde com ataque às instituições, não se confunde com depredação do patrimônio público. Manifestação democrática, como todo país livre, claro que é permitido no Brasil. Nos últimos 4 anos, mais do que nos últimos 4 anos, a gente viu durante vários protestos, faixas com palavras de ordem contra o Supremo Tribunal Federal, contra alguns ministros do próprio STF, contra algumas instituições da República, alguns cartazes, inclusive, pedindo a volta da intervenção militar. Esses cartazes, essas faixas, serão toleradas em algum eventual protesto? Olha, não me cabe ficar debatendo hipótese. O que eu posso afirmar é que manifestação democrática, pacífica, claro, é própria da democracia. Secretário, um dos termos, se posso mencionar assim, do plano operacional é justamente a assinatura da Polícia Federal, da PRF também, de um termo de responsabilidade. Qual é a importância desse termo, dessa assinatura? A gente comentou um pouquinho também do trabalho das polícias. Qual é essa importância? A importância é porque todo servidor público, em função de direção, precisa ter clara as suas responsabilidades. Então, na hora que a gente assina um plano de ações integradas com todas as forças de segurança, onde ali fica consignado que cada um tem que fazer, qual a sua responsabilidade, isso é muito importante, porque para que depois todos possam ser cobrados pelo desdobramento operacional da ação. Secretário, recentemente ocorreu a morte de um preso pelo 8 de janeiro no presídio da Papuda. O senhor avalia que essa morte atrasou um pouco essa abordagem em relação aos condenados? Olha, a morte de qualquer pessoa que está cumprindo pena nas unidades prisionais é sempre lamentável, né? E eu acho que também é lamentável a politização desses casos. Então, acho que, reitero, é sempre lamentável a perda de uma vida. Agora, fazer política em cima da perda de uma vida também me parece igualmente lamentável. Secretário, a gente teve recentemente um caso de ameaça ao presidente Lula nas redes sociais. O que a gente tem de atualização em relação a esse caso? E também foi mencionado um suposto envolvimento do deputado federal Nicolas Ferreira. A CNN chegou a noticiar uma notícia nesse sentido. O que a gente tem de novo em relação a esse caso? Olha, qualquer pessoa que ameaçar, que é quando ameaça a outra, claramente, diretamente, como essa ameaça que a gente viu, não é razoável que uma pessoa vá para as redes defender uma vaquinha para comprar um rifle de precisão para alvejar o presidente da República, né? O que é crime no mundo real também é crime no mundo virtual, assim tem que ser. Então, a gente, sabendo disso, a gente recebeu um relatório de inteligência do Cyberlab, o laboratório
cibernético aqui da Secretaria Nacional de Segurança Pública e a gente determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar. Há um inquérito aberto, a Polícia Federal está fazendo as investigações para apurar o ocorrido. Ainda sobre esse assunto, né, no fim de dezembro, o presidente Lula, né, criou ali o Comitê Nacional de Cibersegurança. A gente recebeu informações de bastidores que a PF tinha intenção, né, de estar integrada a esse comitê. Ele acabou ficando com o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Como é que o senhor avalia esse comitê está no guarda-chuva do GSI, uma vez que o próprio Ministério da Justiça tem uma pasta ligada ao assunto de cibersegurança? Olha, eu vejo com naturalidade. Eu acompanho esse tema porque eu fiquei também, durante 2 semanas, como ministro interino do GSI. Então, desde essa época, eu acompanho esse trabalho que vinha sendo conduzido pelo Gabinete de Segurança Institucional. O Ministério da Justiça participa também, e, portanto, a Polícia Federal também participa desse comitê. E é um comitê que ele pensa a área de cibersegurança muito além do que a gente... Às vezes as pessoas pensam que isso é só segurança pública. Não. Quando você fala hoje de segurança nacional, de cibersegurança, isso é uma questão que diz respeito ao país como um todo. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente fala de infraestruturas críticas, a gente está falando de empresas de energia, torres de energia, a gente está falando de portos, aeroportos, rodovias. Tudo isso hoje está interligado através de sistemas integrados. Quando a gente fala do nosso sistema financeiro nacional, dos bancos, estão integrados em torno de sistemas. Um ataque cibernético de fora para dentro do país que paralise os bancos causa um prejuízo monumental ao Brasil. Se paralisar por algumas horas, imagina se paralisar por dias. Um ataque cibernético às empresas de energia do Brasil paralisam o Brasil. Então, a Política Nacional de Cibersegurança é muito mais do que aquela segurança pública estrito sensu. A gente está falando de um padrão de segurança cibernética que tem que ser adotado pelos governos, pelas empresas estatais e também pelas empresas privadas. Porque as guerras hoje são cada vez mais guerras cibernéticas. São ataques cibernéticos feitos contra os países. Então, essa é uma questão muito importante. É um tema de segurança nacional e eu vejo com muita naturalidade que ele seja liderado pelo GSI. Só voltando ainda à questão do 8 de janeiro, a Polícia Federal vem fazendo várias fases da Operação Lesa Pátria. A gente queria saber se você consegue comentar para a gente o que mais falta ser investigado e se tem mais gente ainda para ser presa. Veja, hoje em dia, a possibilidade da pessoa cometer um crime e não ser identificada é muito baixa. Nos dias seguintes do 8 de janeiro, houve aquela preocupação de que muita gente tinha fugido. Eu sempre dizia, gente, a Polícia Federal fará o trabalho dela e vai localizar todo mundo que tenha cometido crime no dia 8. Por quê? Porque hoje em qualquer lugar você tem uma câmera, tem uma imagem, tem alguém filmando, enfim. Então o trabalho da Operação Lesa Pátria, ele segue sem data para acabar. A Polícia Federal segue recolhendo provas, investigações e tenho a certeza, todo mundo que cometeu algum crime será identificado e tratado na forma da lei. É difícil dizer prazo para acabar, porque isso é próprio da investigação, né? Você colhe provas aqui, essas provas vão derivando outras provas, enfim. Então, não é possível delimitar tempo, mas eu tenho muita confiança no trabalho que a Polícia Federal segue desempenhando. Chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaríamos de agradecer ao secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, pela entrevista e também a todos que nos acompanharam até aqui. Nós nos encontramos na próxima entrevista. Até mais.